Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o conceito de flexibilidade, mobilidade articular e alongamento. É muito comum tanto estudantes quanto profissionais apresentarem dúvidas em relação a esses conceitos e por vezes misturar, os assuntos. Essa questão de ficar confuso, de acabar misturando, faz muito sentido porque muitas vezes a gente vai pegar literaturas com descrições diferentes e colocando flexibilidade no mesmo nível de mobilidade, por exemplo, juntando alongamento também com flexibilidade. Então, você precisa, escolher um determinado conceito de uma literatura que você escolheu, que você prefere, e seguir esse conceito. Por exemplo, eu sigo um livro que é de reabilitação e ele conceitua, por exemplo, a flexibilidade como a extensibilidade dos tecidos moles. Então, a flexibilidade para esse livro, por exemplo, seria a extensibilidade dos tecidos moles. Em contrapartida, a mobilidade articular seria essa amplitude de movimento que uma determinada articulação ela consegue atingir. E essa mobilidade ela depende diretamente, por exemplo, dessa flexibilidade, ou seja, depende da extensibilidade dos tecidos moles, depende de quanto esse tecido mole consegue se deformar ou consegue ser elástico para que essa articulação ela atinja a sua amplitude de movimento completa. Agora, existem livros que a gente vai encontrar que descrevem a flexibilidade como o grau de amplitude de determinada articulação. Por isso que acaba ficando confuso. Então eu prefiro seguir para o meu dia a dia esse conceito de flexibilidade. Está sendo descrita a extensibilidade dos tecidos moles e mobilidade articular, o grau de amplitude que a articulação ela consegue atingir. Aí alguém pode dar um dislike no vídeo e dizer que eu estou passando o conceito errado, mas o conceito está escrito no livro. Então eu sei de onde foi retirado, eu sei onde está essa citação, eu sei onde está essa fonte e eu posso mostrar aqui, mostrar que está escrito no livro. Então é uma forma que eu preferi seguir. Então, flexibilidade se refere à extensibilidade dos tecidos moles e a mobilidade articular se refere ao grau de alcance dessa articulação em referência à angulação. Agora, alongamento é o meio que a gente utiliza para melhorar, por exemplo, a flexibilidade e logo também a mobilidade articular. Então, o alongamento é o meio. E aí existem diferentes formas, alongamento passivo, alongamento ativo, alongamento balístico. Então, a gente pode utilizar o alongamento como um meio para melhorar a flexibilidade e a mobilidade. Tá? Assim como, por exemplo, a corrida é um meio para eu melhorar, por exemplo, a minha capacidade cardiorrespiratória. Assim como a musculação é um meio para aumentar, por exemplo, a minha força muscular. Então, o alongamento é o que você vai usar para melhorar essa flexibilidade e essa mobilidade articular. Agora, se você vai escolher, por exemplo, o alongamento ativo, o alongamento passivo, vai fazer de uma forma ou de outra, isso seria o método. Então, como você vai fazer? O alongamento é o meio, o método é como você vai fazer. E aí você utilizando esse meio e método, você vai melhorar a sua flexibilidade e a sua mobilidade, tá bom? Então, flexibilidade, mobilidade e alongamento são coisas distintas, Mas sim, existe muitas vezes a confusão desses conceitos, porque a gente vai encontrar, às vezes, em uma literatura falando de uma forma, em outra literatura falando de outra, e como eu disse, eu preferi seguir uma determinada referência, eu sei onde está essa referência que eu citei, eu sei que está escrito, então eu prefiro seguir essa referência, como flexibilidade, a extensibilidade dos tecidos moles,
mobilidade articular, o grau de alcance angular dessa articulação, e alongamento é o meio que a gente vai utilizar para melhorar essa flexibilidade e essa mobilidade articular.